livro de Neemias, capítulo 8, vamos ler dos versos 1 ao 10. Mas permaneça com ela aberta, porque nós vamos, antes mesmo de ler esse texto que é a base para a reflexão desta manhã, eu quero compartilhar outras porções bíblicas para você entender o momento e o contexto precioso que o povo de Deus estava vivendo nesta narrativa. Neemias capítulo 8, versos 1 a 10, narra um momento épico, o ápice do momento em que, sob a liderança de Neemias, o povo vê os muros de Jerusalém reconstruídos, o povo vê a sua sociedade se reorganizando, mas ao mesmo tempo o povo vê que, ainda que externamente não lhes faltasse nada, ainda havia algo que precisava ser profundamente tratado com Deus: o coração do povo. Muros erguidos, portas reconstruídas, a sociedade se reorganizando, a autoestima se elevando novamente, ainda que em tempo de exílio, o povo estava vivendo a alegria que vem do Senhor. E este momento culmina a obra de Deus de restauração do seu povo, sob a liderança administrativa de Neemias. Neemias agiu por sensibilidade. Neemias agiu por comprometimento. O livro de Neemias, um dos livros preciosos no que tange o estudo da liderança cristã, da liderança do povo de Deus, a forma como Neemias se portou, se conduziu, enfrentou adversidades, enfrentou a oposição, enfrentou inimigos da obra de Deus, nos ensinam também como líderes e como povo de Deus a agir e reagir quando estamos obedecendo ao Senhor. A história de Neemias começa quando ele, lá na Síria, no cativeiro, recebe a pior notícia que ele poderia esperar. O mensageiro chega e ele pergunta: como estão os nossos irmãos em Jerusalém? E o texto diz que as notícias são as piores possíveis. A cidade está devastada, a fome, a miséria, a desânimo, a destruição. Neemias então, longe da cidade, do seu coração, ele senta-se e chora, dias após dias. O seu coração se sensibiliza, mesmo longe, mesmo podendo dizer: não é comigo, mas é com o meu povo. Não é comigo, mas é a minha gente. Não sou eu, mas são pessoas como eu. Neemias chora. Chora até que, em dado momento, toma uma decisão e uma atitude. E ele ora ao Senhor e diz: Senhor, é o teu povo. Por que isso está acontecendo com o teu povo? Mas ao passo em que Neemias abre o seu coração diante de Deus, ele também se levanta para colocar-se à disposição e diz: que o teu servo ache favor aos olhos do rei, para que eu possa ir lá e fazer alguma coisa. Meus queridos, a calamidade à nossa volta, o exílio que nós vivemos, e para você ter uma noção bem mais precisa do que acontece à sua volta, basta abrir os olhos, ou atentar os seus ouvidos. No final da noite de ontem, uma médica de 31 anos, voltando para casa, foi assassinada na entrada da linha vermelha, no entroncamento com a Via Dutra. Provavelmente tentativa de assalto. 2 tiros. Um pegou sua cabeça. E uma jovem, médica, acabou a vida ali, indo para casa. Todos os dias nós somos açoitados pela calamidade à nossa volta. E talvez a gente acabe pensando: e o que eu tenho a ver com isso? Até que a dor nos atinja diretamente. Parece-me que Neemias não esperou a dor chegar em si mesmo, mas a dor dos seus semelhantes, o sofrimento do seu povo, fez com que ele buscasse em Deus fazer diferença. E esse momento que a gente vai ler agora é para mim o momento ápice da liderança de Neemias, quando ele reúne o povo
Os muros estão reerguidos, as portas estão reconstruídas, as famílias estão se reorganizando, o povo está se alegrando de novo por ser povo. Mas de repente, algo começa a acontecer. Eles percebem, isto não é suficiente. Como Moody já disse, todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Parece-me que os muros podem estar reerguidos, as paredes e as portas podem estar recolocadas, a estrutura pode estar toda em alta, mas se faltar Deus, ainda faltará tudo. Neemias então reúne o povo, para que o povo começasse a preencher o que não poderia faltar num grande despertamento do povo de Deus. Reconstruir os muros era importante, restabelecer as portas era fundamental, traria alegria, autoestima, vigor, ânimo, vamos trabalhar, vale a pena investir, mas isso não é suficiente. Mas não era suficiente, porque muito tempo antes, já havia um homem que estava preocupado com coisas muito mais importantes. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, ou pelo menos folheie, deixa o dedinho aí em Neemias 8. E agora folheie para trás um pouquinho e alcance o livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 10. Êxodo capítulo 7, versículo 10, vai nos apresentar um homem chamado Esdras, um sacerdote, que não estava lá no exílio, longe de Jerusalém, mas estava dentro do povo. E diz o texto que Esdras decidiu, a despeito das circunstâncias, a despeito da adversidade, Esdras, como um sacerdote que era, como um escriba que era, ele decidiu dedicar-se a estudar, na sua versão talvez buscar, e cumprir, praticar a lei do Senhor. Mas não só isso, a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Um dia, Esdras tomou uma decisão: eu não consigo viver sem esta palavra. Um dia Esdras percebeu que, independentemente das circunstâncias, a lei do Senhor era o que traria ao seu coração significado, esperança, direção, motivação, sentido. Esdras não esperou os outros. A singularidade deste versículo é preciosa para perceber que tudo começa no coração daquele que se dispõe a dar início ao mover de Deus no meio da sua geração. A gente fica esperando o grande evento, a gente fica esperando o domingo chegar, a gente fica esperando o grande congresso de despertamento, a gente fica com o rádio ligado, achando que o momento vai dar um clique e o milagre vai acontecer. Não, o milagre começa a acontecer quando você toma uma decisão de dedicar tempo para aquilo que é importante. Mas o que tem a ver Esdras com Neemias? As histórias correm em paralelo. Esdras era o sacerdote do povo naquele tempo. Alguns arqueólogos, traçando os paralelos temporais entre uma história e outra, acham que este tempo em que Esdras tomou esta decisão, e no capítulo 8 diz que ele começou a orar e chorar. Depois você lê o capítulo 8 todo. Quando Esdras começa a fazer orações em favor do seu povo, isto foi cerca de 14 anos antes do texto que lemos em Neemias 8. Isso nos dá a possibilidade de pensar que Neemias foi levantado por Deus lá na capital da Síria, para voltar para Jerusalém, para liderar o povo administrativamente, ser o governador de Jerusalém de novo, como resposta à oração de um homem que se propôs a orar, para que Deus mudasse a história do seu povo. É uma suposição muito viável, pelos paralelos temporais.
Ou seja, a história linda de Neemias reconstruindo os muros, de onde nós temos várias lições preciosas, várias afirmações maravilhosas, muitos textos que são usados hoje como exemplo, encorajamento na vida com Deus, extraídos da história de Neemias, não começaram em Neemias, começaram na vida de um homem que tomou uma decisão. Não me conformo com o que estamos vivendo, não me conformo com o padrão que estamos adotando, não me conformo com as circunstâncias que nos cercam, mas se há alguma coisa que eu posso começar a fazer, então eu vou começar a buscar a palavra de Deus. Vou começar a levar a sério o que está escrito aqui. Vou começar não só a conhecer, mas a começar a viver. Mas não vai ter sentido só eu viver, eu preciso ensinar. E é quando ele então começa a ensinar em Israel, para que outras pessoas também soubessem o que é a lei de Deus. E aí então, chegamos no capítulo 10 de Esdras. Capítulo 10, versículo 1. Diz assim o texto: enquanto Esdras estava orando, confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Agora, se estabelece aqui o provável ponto de convergência das duas histórias. O paralelo agora cessa, e não mais no infinito, como propõe a matemática, mas agora no presente. Hoje, Deus faz com que duas histórias se unam para que a glória do Senhor fosse conhecida. O milagre acontece. Vamos ler Neemias capítulo 8, versos 1 a 10. Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Percebeu a convergência? Viu onde é que as histórias se cruzam? Esdras capítulo 10, versículo 1, mostra que enquanto Esdras orava, chorava e confessava, o povo se juntou a ele. E Esdras consegue perceber agora que suas orações foram respondidas. Provavelmente 14 anos, tempo demais para uma geração como a nossa, em que tudo tem que ser instantâneo, em que tudo tem que ser para agora, em que tudo tem que ser já. Se nós não conseguimos aguardar nenhuma semana, quanto mais aguardar 14 anos para que o milagre aconteça, para que uma resposta se revele. E agora, Esdras é despertado do seu choro. Esdras é catucado por alguém e fala assim: Esdras, tem uma multidão aí fora. E talvez eu possa imaginar a cena de Esdras saindo do templo e diz: era isso que eu via, era por isso que eu orava, era isso que eu aguardava. Chegou a hora do povo entender que muito mais do que muros, do que portas, a verdadeira prosperidade é Deus no coração, é Deus preenchendo o vazio, é Deus mudando a história, é Deus mudando a vida das pessoas. E então o texto vai continuar assim. No primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. À esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro, na verdade desenrolou o pergaminho, né? Era o livro da época, diante de todo o povo. E este podia vê-lo, pois estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro,
o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrado, o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Na sua versão, os mais clássicos, né? É este momento em que tem aquela frase que nós sabemos de cor desde a infância: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que alegria é esta? A verdadeira alegria. O exílio não havia terminado ainda, meus irmãos. Não era este o maior milagre que deveria acontecer. O povo não havia voltado. Não. Eles estavam experimentando a alegria do recomeço, enquanto ainda estavam no exílio. Os muros reconstruídos, as portas refeitas, as famílias se reorganizando, mas como eu disse, ainda havia algo importante a ser feito. A palavra de Deus deveria tomar o lugar de importância na vida deles. Note que eles gastaram tempo, ficaram das 6 da manhã, do alvorecer, até o meio-dia. A gente tem tão pouco tempo para tudo, né? A gente já fica tão impaciente quando as coisas vão demorando demais. A gente tem tão pouco tempo para levar adiante as nossas agendas tão cheias, tanta atividade, tanta coisa que ocupa o nosso tempo, e a gente sempre vai dizer, e a nossa melhor desculpa é: não tenho tempo para ler a palavra. Mas se quisermos andar com Deus, e se quisermos que a nossa vida seja mais do que muros erguidos, mais do que portas recolocadas, nós precisamos que a palavra de Deus ocupe o lugar que ela tem de importância na nossa vida. Porque só ela nos dá a verdadeira alegria. Que alegria é esta? É o milagre de cantar, é o milagre de glorificar a Deus. O texto do versículo 5 diz, versículo 6, Esdras louvou ao Senhor. É possível louvar ao Senhor no meio do exílio. É possível louvar ao Senhor porque já vamos vendo os milagres acontecendo. Esdras podia estar ali esfuziante, era o momento de glória, era o momento do ápice da sua esperança. Eu posso imaginar no coração de Esdras, 14 anos, orando por um momento como este, de ver o povo todo debruçado sobre a palavra. Este é o verdadeiro avivamento. Avivamento não é o dial do seu rádio cheio de rádio evangélica, não. Avivamento não é a Rede Globo fazer um programa de música gospel e você achar que agora o mundo vai se converter. Não, para com isso, deixa de ser infantil, deixa de ser criança espiritual. O verdadeiro avivamento é você começar a amar a palavra mais do que qualquer outra coisa, e se dispor a ensinar os outros, compartilhar com os outros, fazer com que os outros amem a palavra mais do que qualquer outra coisa. Por que o povo chorou? Porque ele se viu em pecado. Ele falou: não é o padrão de Deus para nós não estamos conforme aquilo que Deus quer. Eles viram que tinha tanta coisa errada entre si, havia tanta coisa de mal. Eles se uniram aos povos pagãos, tomaram as mulheres dos povos pagãos em casamento, descumpriram o que Deus estava mandando, e quando leram a Bíblia disseram: está tudo errado. Só que sabe que a nossa geração faz isso?
olha a Bíblia e fala assim: está tudo errado. Não é nada disso. A filosofia diz que é outra coisa, a ideologia fala outra, a política tem outra resposta, a economia não está certa. Ao invés de eu olhar para a Bíblia e dizer, eu estou errado, eu olho para a Bíblia e diz, a Bíblia está errada. Nunca. Nada muda. É a vida sem graça. É a vida sem esperança. A vida sem respostas. A vida com muros destruídos, com portas arrebentadas, com famílias isoladas. O povo estava chorando, porque eles perceberam que foram longe demais sem Deus. E agora estavam chorando, porque Deus estava dando a eles a chance de voltar para Deus. Deus estava dando a eles a graça e a misericórdia de perceberem que voltar é o que faz sentido ao amor de Deus. Deus poderia já ter destruído o povo, mas agora Deus estava dando ao povo a chance de voltar. E voltar pela palavra. Não é voltar pela comunhão, não é voltar pelo movimento, não é voltar pelo conforto, não é voltar para ter força, não é voltar para ter poder, é para voltar para ter significado da vida. É para confrontar o que você é com aquilo que Deus quer que você seja e dizer, não está certo ainda. Falta. Eu ainda sou um fofoqueiro, eu ainda sou um mentiroso, eu ainda sou um incrédulo, eu ainda sou um mau, eu ainda sou um roubador, eu ainda duvido, eu ainda quero que o mundo gire em torno de mim mesmo. E é quando então a Bíblia fala assim, não foi para isso que Deus criou você. Uma coisa a mais desse texto, é que Esdras, enquanto ele lia, os levitas, sabe quem eram os levitas? Aqueles que durante 14 anos, Esdras instruiu. Hoje em dia, levita é o nome da moda, né? Não os nossos, porque são gente séria. Não são? São. Mas hoje se fala levita, porque o cara toca, porque o cara canta, porque o cara fala aqui na frente. Levita é isso aqui. É aquele que está no meio do povo, para ensinar os outros a entenderem o que a Bíblia diz. E aí tem muito levita, não os nossos, que não sabem nem o que a Bíblia diz. Essa semana, até compartilhei com alguns irmãos, claro que por brincadeira, uma música que eu ouvi, que diz que o cara vai dar uma voadora no demônio. Fantástica a música, fantástica. Uma teologia perfeita. Claro que às vezes dá vontade de dar uma voadora no diabo, né? Mas não sou eu que vou dar. Ele já levou a maior das voadoras possíveis. Aqueles golpes lá do videogame de luta, já foi lá na cruz, ele está derrotado, irmãos. A gente que está dando muita moral para ele, a gente que está abrindo portas e brechas, para ele continuar usando a nossa esquisitice, o nosso egoísmo, a nossa incredulidade, a nossa maldade, o nosso pessimismo, a nossa maledicência, para dar lugar ao diabo entre nós. Mas ele já está derrotado. Agora, irmãos, é o tempo do povo se reunir em torno da palavra e ser confrontado com a palavra. A história não termina aqui, viu, irmãos? Neemias despede o povo e diz, olha, a alegria do Senhor os fortalecerá. Para quê? Sabe o que vai vir depois? Mudança de vida. Capítulo 9, eles vão fazer uma das orações mais lindas. Pena que o tempo já foi, mas você precisa ler esse texto hoje ainda. O capítulo 9, a oração, no final deste tempo de jejum, de oração, de busca, o povo se reúne para confessar que foram desobedientes, para confessar que foram maus. Até o final do capítulo 9, é uma oração extensa de confissão, de choro. É para isso que Neemias está despedindo o povo, diz assim, olha, o amor do Senhor, a alegria do Senhor os fortalecerá. Para quê? Para sair igual super crente aí na rua, fazendo um monte de bobagem? Não, é a força para você reconhecer que está tudo muito errado. Aí vem o capítulo 10, o capítulo 10 fica apertado o negócio.
porque eles vão desfazer todos os acordos que foram feitos com os povos pagãos. Eles vão quebrar todas as alianças que entristeceram o coração de Deus. E eles vão repovoar a terra como um povo que fez uma nova aliança com Deus Santo, um Deus poderoso, um Deus que não reforma só muros e portas, mas um Deus que reforma a alma e reforma o coração. Meus amados, é tempo de nossos filhos, adolescentes, jovens, homens e mulheres, voltarmos a chorar porque nós estamos longe do propósito de Deus para nós. E só então experimentarmos esta alegria que nos fortalece para fazer o que temos de fazer. A alegria no Senhor é a nossa força para fazermos o que é certo, para dizermos não ao pecado, para agradarmos ao Senhor acima de todas as coisas, para deixarmos a prática da maldade, para deixarmos para trás a vida que não agrada a Deus. Que entre nós sejamos todos levitas, e que nesse processo, como Esdras fez, começou nele, mas ele não descansou enquanto não viu todo o povo reunido, junto, amando a palavra de Deus. Ele começou a multiplicar isso. Se você depois ler o livro de Esdras, a partir do capítulo 7, ele decidiu e ele começou a ensinar. Isso é discipulado. Isso não se faz aqui não, irmãos. Eu estou aqui agora como Esdras, só como Esdras. Mas onde estão os levitas entre vocês? Que sentam ao seu lado, que põem a mão no seu ombro, que choram com você, o que eu muitas vezes não sei como chorar. A cena aqui se repete, como aquilo que aconteceu naquele dia, 14 anos depois. Mas talvez a gente tenha que esperar mais 14 anos. Onde estão os Esdras, que hoje tomam uma decisão de voltar à palavra, gastar tempo com Deus, chorar com o Senhor? Porque são esses Esdras, junto com outros levitas, que no dia da multidão passeava entre o povo, tomava-os nos abraços, parava ao lado de um e de outro, dizia: você está entendendo? Discipulado. O discipulado que não acontece aqui, mas é o relacionamento que acontece quando nós juntos amamos a palavra de Deus e gastamos tempo para cuidar uns dos outros. E aí podemos dizer como Neemias: saiam daqui e repartam com os outros, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Nós precisamos avançar e dar o próximo passo, porque eu quero crer que nós já temos sido desafiados incansavelmente a amar a palavra de Deus. Irmãos, desse púlpito só se prega a palavra de Deus. Nesta igreja só se anuncia a palavra de Deus. Pode não ser a teologia que outros lá fora ensinam, mas aqui se ensina Bíblia. E este povo já tem sido há muito tempo desafiado a amar só a palavra de Deus, a descobrir só o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. E é por isso que a gente precisa tanto da força do Senhor, para que nós nos enchamos de alegria, mesmo quando enfrentamos adversidades, por estarmos fazendo o que Deus quer que nós façamos. E então, outros Esdras e outros Neemias e outros levitas se levantam no meio do povo para multiplicar, até que então um dia seja nos dada a alegria de, como Neemias, despedir o povo e dizer: podem sair, saiam, comam e bebam de tudo o de melhor, ou seja, vivam a vida intensamente, deem testemunho da alegria que o Senhor é para vocês. Mas ele termina com uma recomendação: repartam, dividam isso com outros, porque tem muita gente que ainda precisa conhecer a alegria que vem do Senhor.
volte, confronte-se, reconheça que certamente muito do que temos vivido pouco tem a ver com a vontade de Deus. Que Deus nos ajude a conhecer, a confrontar e a praticar o que Deus quer que nós façamos. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos voltar sim. Não queremos só muros reerguidos ou portas recolocadas no lugar. Ainda que tudo isso nos traga uma autoestima abençoada, a alegria de fazer parte do teu povo, de morar em Jerusalém. Isso é tão bom estar aqui. Mas é lá fora que tudo isso faz sentido. Repartindo com os outros a alegria do Senhor que nos fortalece. Completa esta palavra, Senhor, em nosso coração. Completa, Senhor, em nome de Jesus, a tua vontade em nós. De tal maneira que a tua verdade, a tua lei, traga alegria ao nosso coração. E ela nos corrija, que ela nos admoeste, que ela nos inspire, que ela nos preencha, que ela transborde de nós, para que todos saibam que vivemos pela tua palavra, ainda que isso nos custe um alto preço. Sabemos que o preço maior já foi pago, porque fazemos parte do teu povo, porque Cristo morreu por nós. Sim, Senhor. Continua com o teu Espírito Santo a levantar Esdras, levitas e Neemias do meio de nós, para que a tua obra prevaleça sempre e o mundo saiba que não há outro Deus além de ti. Começa com um que seja, e se a tua misericórdia achar graça aos teus olhos, que teu servo seja o primeiro. Começa em mim, Senhor, para que o teu povo saiba que não há outro Deus além de ti, que muda vidas e que faz milagres acontecerem, em nome de Jesus. Que a graça de Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja conosco, hoje, para sempre, seja no nosso quarto da individualidade, mas especialmente no ajuntamento da multidão do teu povo, que ora, que chora e que se conserta por meio da tua palavra, até que Cristo volte, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe o seu restante de domingo. Perdoe-me a minha voz, mas eu não podia deixar de compartilhar com vocês esta palavra hoje. Vão em paz e até a noite, se Deus quiser, e com uma voz um pouco melhor, em nome de Jesus.